Hoje, um pouco mais cedo, por volta de 10 horas da manhã, quando o Davi me convidou para a gente poder participar desse evento, eu enchi logo a cabeça de planos, vou preparar algumas apostilhas, e o Davi disse: não, rapaz, não é preciso, vai ser só uma conversa. Um entrosamento dos alunos com a temática, que é a intolerância religiosa, que é a religiosidade afro-brasileira. Então, hoje, vamos participar de uma conversa franca, olho no olho, como o Davi disse, envolvendo essa temática, quebrando alguns tabus do que seria essa religiosidade afro-brasileira, e falar que Deus é um só, independente de credo, raça, religião, seita, o fato da crença ou da descrença, Deus é um só. Independente se você o chame de Alá, se você o chame de Messias, se você o chama de Cristo, se você o chame de Oxalá, de Orumilá, de Olorum e tantas outras denominações mais que nós vamos encontrar dentro da religiosidade afro-brasileira. Fiquei muito contente de poder estar aqui abordando a temática, poder tentar de alguma forma saciar algumas curiosidades. Algumas não vão poder ser saciadas porque vai entrar na questão da religião de cada um, porque a religião ela tem um estudo que ela é única e soberana dentro dos conhecimentos dela. E quando a gente tenta mesclar, botar em pauta os conhecimentos de religião, de uma determinada religião A ou B, vocês vão ver que há um contrassenso das religiões. Vocês vão ver essa questão dentro de todas as religiões. Vocês vão ver isso dentro da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, das religiões evangélicas, do catolicismo. Cada qual tem um modo de ver, tem um modo de pensar, cada qual é única. E se a gente for analisar bem a questão da religião, nós vamos ver que ela vem lá do religare, que é religar o homem com Deus, que mostra que o ser humano encontra-se desligado, que ele necessita de uma religião que esteja compatível com o seu conhecimento. E assim nós vamos vendo que as religiões são degraus de consciência. Cada ser humano está preparado para se ligar a uma religião. Agora o Deus é o mesmo. O Deus é o único, é o Criador. Muitas das vezes a pessoa até é ateu, não acredita, não é a questão de entrar nesses detalhes de cada religião, mas sim poder respeitar a religião do próximo. Ainda há pouco eu estava me recordando que toda vez que eu participo de algum evento que envolva essa temática, eu relembro de um fato que ocorreu lá na nossa faculdade, no CECIM, que quando o Davi me viu na auditório, disse assim: está aqui o militante Robert Paixão do Movimento Afro. Aí alguns alunos sussurraram lá atrás: Movimento Afro, tão branquinho. Aí ficaram com sorrisinhos lá atrás. Agora não imaginam o que se trata, não só da questão de raça, mas sim étnica, cultural, os costumes, a religião. Desde cedo me envolvi nas religiões afros, por influência da minha avó, que visitava os terreiros, ia lá visitar também, e passei a me assimilar com aquilo ali, ser iniciado dentro das religiões, dizer que tudo aquilo que a gente tem sobre consciência formada de algo que a gente não conhece, deve ser quebrado. Você deve conhecer algo para falar daquele algo, porque como você vai falar de uma coisa que você não conhece? Não tem a mínima condição. Tenho certeza que aqui existe uma gama enorme de diferenças de consciências, de religiões, de credos, cada qual com uma opinião. Mas a questão da intolerância religiosa trata-se de você respeitar o próximo, respeitar o outro. Ele não está lhe ofendendo, ele não está praticando nada ilícito. Por que nós deveríamos ser agressivos com aquela pessoa que milita uma religião afro? Também estive pensando há pouco em ver algumas poesias, apresentar um pouco dos meus trabalhos aqui, envolvendo a temática, que eu acho que eu ainda não tive nem a
oportunidade de apresentar para o Davi, mas se vocês me permitirem olhar na cola, porque é um livro que já está feito com tantos poemas que não tem como recordar de todos. Se vocês permitirem, eu posso olhar no computador e recitar um pouco esses poemas para vocês. Pode ser? Vocês permitem isso? Obrigado. Nesse livro, antes de cada poema, eu coloco um texto que expõe um pouco daquilo que eu vivi, expõe um pouco daquilo que está à minha volta, do que acontece vez por outra. É um diálogo aberto entre o escritor e o leitor, e eu relato aqui algumas coisas antes do poema. E o texto me fala mais ou menos assim. Desde meus 18 anos de Umbanda, Mina, Quimbanda e recentemente Candomblé, aprendi os mesmos conceitos presentes em outras religiões, tais como Deus Criador, onipresente, onisciente, benévolo. Aprendi que para toda ação existe uma consequência, e tudo acontece por permissão divina. Aprendi que existe evolução étnica e outras máximas que acabam sendo uma extensão ou uma releitura de uma outra religião. O que mais me envergonha dentro da fé comum são os prosélitos, que de má fé transvertem a imagem dessas religiões com falsos testemunhos ou erros que eles são pessoais, e não verdade. Massageiam o ego e suas finanças, contrariando o contexto bíblico que supostamente prega. Isaías capítulo 5, versículo 8. Ai daquele que amontoa casa sobre casa, campo sobre campo, até que sejam os únicos donos da terra, até que não haja mais lugar para os pobres. O fato prescrito no livro de Isaías é de tanto impacto que algumas igrejas fazem sua própria tradução bíblica minimizando essa verdade, transvertendo essa entre outras verdades. E isso acontece desde os primórdios bíblicos. Esse é o texto que antecede o poema, para que você possa refletir, e o texto se desenvolve um pouco mais, mas quem quiser ler todo vai ter que comprar o livro quando ele ser lançado. E o poema fala mais ou menos isso. Prosélitos, o nome. Eis os prosélitos do meu drama, mentores incapazes, ingratos filhos de Umbanda, profetas de frases. Eis que a religião vira empresa, sedentos, feito fera presa, onde o sustento vem da pregação, onde rotulam a fé dos meus irmãos e blasfemam contra a imutável verdade, contra Deus cheio de caridade, se no pecado todos merecem perdão. Transvertem a contribuição dizimal, pregam um bem contra o mal e testemunhos levianos balbuciam. Bem, isso é apenas um ponto de vista, um fruto de um sentimento. Não se trata de um conceito teológico, de uma verdade única, porque se vocês forem ver as teologias, elas entram em contradição umas com as outras. Cada teologia de cada religião, ela é única e verdadeira para si. O que ela prega impede com que outras religiões possam mostrar a verdade para aquela teologia. E assim acontece com todas as teologias. Cada teologia, ela é única para si. Ela prega conceitos que é verdade absoluta, que não podem ser contestados, que são os dogmas, como a gente fala, aquilo que está dito ali e não pode ser contestado. Aquela é a verdade absoluta para aquela teologia. E o que a gente deve fazer é respeitar a opinião de cada um. É direito seu carregar uma fé, mas também é dever seu respeitar a fé do próximo. Porque eu acho que Cristo também dizia muito isso. Quando a gente entra em secretismo religioso, que se vocês forem analisar as religiões, elas se parecem muito a alguns conceitos, como você tem um Deus Criador, tem os seres que nos protegem, independente dos nomes que eles recebam, anjo, arcanjo, querubim, caboclo, entidade, consciência, como se diz no Espiritismo, de Allan Kardec, independente do nome, são conceitos que parece que vão se repetindo. E no sincretismo religioso vocês vão ver a questão do Ogum na Umbanda ser comparado com o arcanjo, aquela entidade de guerra que está ali para defender, para proteger. Então, resumindo, os conceitos, eles vão mudando de pouco a pouco, os detalhes que fazem as coisas. Então,
é direito nosso ter uma fé, mas é dever também respeitar a fé alheia, porque cada qual acredita naquilo que ele se preparou, naquilo que ele se iniciou, acredita naquela fé que ele comunga, e é direito seu passar aquela fé adiante, mas não você passando por cima dos outros, você fazendo chacota, você fazendo opressão, você dizendo, olha isso, aquilo outro, vocês falando. Quando eu falo vocês, é uma maneira de falar, não quer dizer referente a vocês que estão aqui no auditório, é uma maneira de falar, é geral. Quando você fala de uma fé que você não conhece, você acaba rotulando ela, porque você ouve algo que ouviu de um amigo, que esse amigo também não conhece, ouviu de outro, aí no finalzinho você vai ver que está uma coisa totalmente diferente. É que nem conversa de fuxico. Você ouve uma coisinha aqui, outra coisinha ali, vai aumentando, chega lá no final, tem uma outra história totalmente diferente. Isso também acontece dentro das religiões, aí vão falando de uma religião, de outra, de um conhecimento que não se tem, e você chega mais lá na frente, você repassa uma informação que é verdadeira. Aí vão indo assim, é aquilo outro, e aí falando das religiões de matriz bastante ancestrais, como o candomblé, que ainda seguem aquela ritualística que vem desde antes do cristianismo, que vem as práticas de sacrifício, aí começam as indagações, isso daquilo, aquilo outro, que é aquilo. Vocês vão ver que Abel oferecia os melhores frutos para Deus, sacrificava os novilhos e outras formas de oferenda. Aí vocês vão ver que no candomblé é mais ou menos isso, só que tem uma outra questão que é a social, que quando eles sacrificavam não só em prol daquela entidade ou do Deus em si, mas também para alimentar a sua fome. Daquele sacrifício oferecido eram tiradas pequenas partes, simplesmente para simbolizar que aquele sacrifício era ofertado em determinada intenção a um Deus, a uma entidade, ou o que quer que seja, independente do crédito de cada um. Aí aquilo vai sendo transvertido, vai passando. Aí vocês vão ver outras práticas que não são de dentro do candomblé, muito menos da Umbanda, que prega paz, que prega amor, que prega compreensão. Vocês vão ver outros conceitos que vêm de esporádicos, aquelas pessoas que desenvolvem alguma mediunidade sem ter o aprimoramento dela, acabam se equivocando e entrando em contato com seres, entidades que nessa questão vocês podem ter dois pontos de vista, o religioso e o psicológico. Isso não estou colocando aqui uma verdade imutável. Você pode perceber isso de diversas formas, da forma religiosa, então da científica, que é através do psicológico, que é uma outra personalidade sua que está no subconsciente, que você assimila das informações que estão ao seu redor, daquelas práticas que você via, pode ser das coisas banais ou das mais corriqueiras, mas que aquilo lhe influenciou a criar uma outra personalidade que introjeta em sua consciência. Isso não tem nada a ver com as práticas religiosas de Umbanda ou de Candomblé, porque se vocês forem analisar, vamos pegar a Umbanda, que prega benevolência, que prega amor, que prega caridade, muito embora ainda seja uma religião que é muito afeita a detalhes, a sinais, a simbologia, porque na verdade os símbolos nos remetem a uma lembrança, a uma ideia. Quando você vê um símbolo, ele está lhe remetendo a uma ideia, a uma lembrança, como se fosse uma fotografia. Não que aquilo ali seja necessário, não que aquilo ali fosse requerer a prática da religião. Não. Então, eu gostaria de ouvir um pouco mais, falar menos, ouvir vocês, saber um pouco de algumas curiosidades, se eu puder responder, se eu puder aqui saciar a curiosidade de alguém, porque é um diálogo, eu só estou falando, estou esperando a participação de alguém, no que eu posso contribuir, porque lembrando que nós não estamos tratando de teologia, e sim de um aprendizado. Estou repassando algum conhecimento que eu tenha, não quero que vire debate teológico, porque cada teologia ela é verdadeira para si. Ela tem
um conteúdo que para si não permite a entrada de outro. Isso tem todas as teologias, cada qual é verdadeira para si. Então não vamos tratar aqui de debate teológico, e sim de uma conversa, de uma discussão, se eu puder aqui saciar alguma curiosidade. Não é debate teológico, não, nada disso. É poder passar aqui algum aprendizado, esclarecer alguma curiosidade, se alguém tiver. Cadê? Aqui. Olhem só, a amiga Valdelina, ela falou uma coisa que chama bastante atenção. Quando se trata das religiões afro-brasileiras ou afrodescendentes, ela é associada ao negro e de forma macabra. Você não vê aquela religião como uma edificação dentro de uma ética moral do ser. Você associa logo a uma forma macabra. Isso, por mais que me doa, eu posso dizer que é uma verdade. A maioria das pessoas que, por falta de conhecimento, quando ouvem falar dessas religiões, ou porque já escutam tantas outras religiões que rotulam essa, já associam a uma forma macabra e ao negro. Quando o candomblé ou as práticas candomblecistas vieram para o Brasil, com os negros que foram escravizados, eles tinham naquela fé um conforto e uma esperança de libertação. Vocês vão analisar que no contexto social, quando percebe-se que a prática religiosa do negro o fortalecia, lá se vem o catolicismo e tenta infundir as características do catolicismo dentro do candomblé. Aí vieram derrubando todos os altares e colocando em posição os santos católicos. Aí o negro, dentro do seu conhecimento, da sua ginga, do seu molejo, o que ele fez? Associou aqueles santos católicos às características que tinham os orixás. Aí vocês vão ver o sincretismo religioso dentro do candomblé e o catolicismo, como nós vamos poder perceber que São Jorge, um santo católico, ele vem a ser da mesma forma que Santo Antônio. Agora, Santo Antônio foi por outro motivo.